Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal que compõe a mesa, boa tarde a todos aqui presentes. Agradeço a presença de todos. Eu sou procuradora do município de Niterói, como a professora Arice adiantou, e na minha função do dia a dia, eu me deparei com uma situação que foi o que me deu start para a minha dissertação de mestrado, que eu vou apresentar só ano que vem. Então, aqui ainda são ideias gerais, que eu adoraria se tivesse contribuição de vocês. E qual foi o caso que começou, assim, deu essa ideia de começar a pensar, né? Eu trabalho na parte de desapropriação e regularização fundiária, patrimônio, meio ambiente e urbanístico. E a gente realizou no município de Niterói a ampliação de vias urbanas para realizar o que foi chamado de transoceânica, que é uma grande via nova de alargamento da via urbana. E foi necessário que a gente realizasse diversas desapropriações lá no município. E desapropriações, na maioria das vezes, parciais mesmo. E, durante esse processo de desapropriação, o município tenta, na maioria das vezes, fazer uma desapropriação amigável, ou seja, a desapropriação na via administrativa, ainda dentro da administração, sem que... Sem que seja levada essa questão para o judiciário ainda. E a gente se deparou com várias situações em que quem estava no local, que seria desapropriado, seriam possuidores. E, nesse momento ainda, as pessoas que eram possuidores, elas apresentavam documentação que elas comprovavam que estavam a tempo suficiente para usucapiar o bem. E aí a gente realizava a desapropriação na via administrativa. Só que, nas vezes que as pessoas não apresentavam esse documento, não tinham como comprovar que elas estavam no bem a tempo de usucapiar o bem, a gente não sentia segurança jurídica para indenizar essas pessoas na via administrativa, porque a gente não sabia qual seria a reação do Poder Judiciário em relação a isso, dos órgãos de controle e demais órgãos de controle. E a outra situação que eu me deparei foi a seguinte: a gente está realizando uma regularização fundiária enorme numa determinada comunidade no município de Niterói, que tem até financiamento do BID de 100 milhões de reais, e a gente precisava desapropriar 6 casas para implementar a infraestrutura urbana naquele local, dentro do projeto de regularização fundiária, da regularização urbanística. E aí seria quadra, praças e demais equipamentos públicos. E nessas 6 casas, quem estava morando nessas 6 casas eram pessoas que estavam habitando há, no máximo, 3 anos. Famílias. Cada casa tinha um grupo de pessoas que habitavam há menos de 5 anos. Ou seja, o prazo mínimo para usucapião urbano. E aí elas habitavam há menos de 5 anos e, nessa situação, que elas não tinham preenchido os requisitos do usucapião, mais uma vez a gente se deparou com uma situação em que a gente não se sentia confortável de desapropriar na via administrativa, através da via consensual. Só que aí eu fiquei pensando, o Poder Judiciário, realizei uma pesquisa para ver como que o Poder Judiciário recebia isso, e o que a gente tem na jurisprudência é que a jurisprudência admite que o possuidor levante o valor do bem, mas só aquele possuidor que comprove os requisitos do usucapião. E isso nada mais do que a professora Cláudia estava adiantando, você submeter a posse à propriedade. Há uma desvalorização absurda da posse, de você não reconhecer que essa posse pode ser desapropriada se ela não preenche requisitos do usucapião. Porque, convenhamos, se ela preenche requisitos do usucapião, nada mais ela é do que uma propriedade. E, nesse caso específico, o que eu ia fazer com as pessoas que estavam lá, com essas famílias que estavam lá há 3 anos? Elas não mereceriam nenhuma indenização? Como que essas famílias seriam atingidas, sendo que elas seriam, literalmente, as pessoas totalmente atingidas pela decisão judicial ou pela desapropriação que a gente ia realizar? E aí a gente teve que ajuizar, nesse caso específico, a gente ajuizou a demanda, porque o BID ele exige a transferência do título no RGI, então ele exige a transferência de propriedade, então a gente teve que ajuizar a demanda em face do proprietário, que é desconhecido, que ele só consta no RGI, mas ninguém sabe onde ele está, e a gente teve que ajuizar a demanda em face dele. E aí a gente fez questão de incluir esses possuidores e levantar para o judiciário essa questão. Olha, esses possuidores que estão aí, qual vai ser a solução? E aí disso veio a minha ideia, que é aqui para fazer a gente pensar juntos, que é sobre a desapropriação da posse, que ainda não preencheu os requisitos do usucapião.
E aí, como que eu acho que todos nós podemos, e principalmente as instituições, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e principalmente a advocacia pública pode contribuir para esse debate. Em primeiro lugar, o que eu percebo do Poder Legislativo? A gente tem o Decreto-Lei 3365 de 41, ou seja, 1941, era Vargas, extremamente ditatorial, autoritário, que prevê um regime totalmente autoritário da desapropriação, mas ele ainda é nosso marco regulatório, e que só fala em propriedade. Apesar dele falar, joga Ctrl F no computador, gente, bota posse. Ele só fala emissão na posse, mas o tempo todo trata do proprietário. Mas quem vai, o município, o ente, quer ser o quê? Emitido na posse. Mas o decreto-lei só fala em proprietário. E quando você ajuiza a ação de desapropriação, o juiz não pergunta se tem possuidor ou não no local. Ele simplesmente acolhe, se você pede o pedido liminar de admissão provisória na posse, ele acolhe e dá uma decisão que vai interferir na esfera jurídica de terceiro, que vai ser enxotado do local. Então, a gente tem um aspecto tanto processual, que é questionável, do terceiro, que vai ser totalmente prejudicado por essa decisão não participar necessariamente do processo, e, em segundo lugar, uma completa desconsideração e subordinação da posse à propriedade. E aí veio, em 2019, agosto desse ano, veio uma lei que alterou o Decreto-Lei 3365, já incorporando algo que já vinha sendo debatido na doutrina, que era a consensualidade, a fase administrativa da desapropriação, ela deve ser obrigatória. A doutrina já vinha pugnando por isso, porque esse decreto-lei deveria ser analisado à luz da Constituição de 88, à luz do Estado Democrático de Direito, em que o cidadão deve participar, que o Estado ele tem limitações, principal limitação, direito fundamental, e estamos diante de propriedade, de posse. E daí, acolhendo esse clamor da doutrina, veio a lei que alterou o Decreto-Lei 3365, colocando a fase administrativa como obrigatória. Pô, beleza, consensualidade na administração pública. Super interessante. Só que se vocês lerem o artigo, ele fala: a administração deverá intimar o proprietário para ir na administração tentar negociar o valor. Mais uma vez, em pleno 2019, o possuidor é absolutamente esquecido. Ou seja, o que na prática seria possível? Você ir lá no RGI, que é o que acontece na prática, o município busca no RGI quem é o titular, porque é isso que o Poder Judiciário exige. Fulano, que talvez date de 1940, sumiu a pessoa, já ninguém sabe quem é o herdeiro, mesmo que tenha alguém nesse imóvel há muito tempo. Você chama, você entra no judiciário contra essa pessoa, como eu dei exemplo. Mas vamos supor que a pessoa esteja viva, mas perdeu a posse já do imóvel. Já perdeu a posse do imóvel há 4 anos. Vou até botar 10, vamos supor que ela ainda não preencheu os requisitos por outros motivos. A gente poderia, na via administrativa, acordar com o proprietário uma desapropriação, que ele não tenha posse direta, esse proprietário que não cumpria a função social, que já perdeu a posse direta, que provavelmente teria a propriedade perdida pelo uso capião desse possuidor, ele vai se dar bem, porque ele vai receber o valor. Se a gente quiser, a gente vai pagar o valor inteiro para ele, e a gente não consegue a emissão. A gente vai ter que ir no judiciário, talvez, ou se chegar com mandado de emissão na hora, dependendo da pessoa que for cumprir. Às vezes o possuidor até sai por boa vontade, erradamente, mas se não sai, teria que entrar com uma ação de emissão na posse contra o possuidor, e talvez essa pessoa não fosse indenizada em nenhum momento. Então, a gente tem um poder legislativo que não responde à realidade da posse na desapropriação. Em segundo lugar, a gente tem, como repito, um poder judiciário que, como a professora Cláudia até chamou de filho bastardo, que é a posse, não reconhece também a posse na prática como algo autônomo e indenizável em relação à propriedade. E o que acontece na prática é, o Poder Judiciário, quando admite... Eu peguei uma decisão essa semana de uma vara de Niterói que não deixou o possuidor levantar o dinheiro, porque ele não comprovou os requisitos do uso capião quando ele pediu o levantamento. Na verdade, não, ele não deixou o possuidor levantar. Aí, no tribunal, reverteu em agravo de instrumento para conseguir levantar porque ele preencheu os requisitos do uso capião. Então, a gente tem um judiciário que é absolutamente irregular em sua jurisprudência e decisões absolutamente só esparsas que permitem o levantamento do dinheiro por aquele que cumpriu o uso capião. Em terceiro lugar, a gente tem uma advocacia pública que trabalha na pressão da urgência política, tem que fazer essa obra, a gente tem 2 meses para conseguir essa missão. De fato, na prática, a advocacia pública já vinha antes dessa alteração que colocou como obrigatória a consensualidade, já tentava nessa via administrativa, não por respeitar o cidadão, mas porque é mais rápido para a administração pública tentar desapropriar nessa via, porque ela consegue direto a emissão.
e tem uma administração pública que não se sente confortável em indenizar o possuidor que não preencheu os requisitos do uso capião, porque não sabe se o Poder Judiciário vai mandar ele indenizar 2 vezes. E aí quem vai sair prejudicado vai ser a administração pública. Então, inclusive, o próprio município do Rio de Janeiro, eu estava pesquisando na internet, ainda não tive acesso ao TAC, mas o município do Rio de Janeiro, quando fez as desapropriações para Carioca, que é o nome aqui? Para Carioca, teve até uma polêmica que teve que tirar muitas pessoas das suas casas, que eram a maioria possuidores. E aí eu peguei uma fala do procurador-geral à época no jornal Extra, e ele falava assim, a questão da documentação do uso capião, se não tiver documentação de uso capião, vai ser submetida ao Poder Judiciário, porque eles que dizem quem tem que receber. Essa foi a declaração à época. E logo depois eu vi que houve a assinatura de um TAC com a Defensoria Pública, permitindo a indenização diretamente pela via administrativa para aqueles que preencheram o requisito do uso capião. Como está no jornal, ainda não tive acesso ao TAC. Mas, ao meu ver, também a Defensoria Pública parece ter cedido nesse aspecto e não ter lutado pela indenização do possuidor. Então, quais são os problemas práticos que eu vejo? Em não reconhecermos... Todo mundo reconhece a posse como um direito indenizável, tem valor econômico, é indenizável. Mas, na prática, parece que ninguém implementa isso. Então, o que eu vejo de problema prático é essa questão processual, daquele que vai ser afetado não participar do processo necessariamente, ser alijado totalmente da negociação. Vejo o segundo problema, que é esse benefício do proprietário, que ele... O melhor dos mundos, nesses casos possuidores que a gente teve que alargar as vias de Niterói, eram lotes muito antigos, que têm proprietários há anos em Niterói, que se a gente não tivesse indenizado esses possuidores, talvez o proprietário tivesse dado bem. Já era uma área tomada pela população local, que ele nunca ia conseguir reverter no judiciário, conseguir a reintegração de posse daquele local, e ele se daria bem recebendo o valor integral da propriedade. E esse desprestígio da posse. E a princípio, seriam minhas proposições para essa situação? Primeiro, eu acho que a gente tem que interpretar o Decreto-Lei 3365 de 41 à luz da Constituição e também o Código Civil. Tudo bem que eles têm a mesma hierarquia, mas, de fato, o Código Civil prevê a autonomia da posse. E exigir que a advocacia pública, quando vai negociar, chame principalmente o possuidor. Ele é mais importante na fase da negociação do que o proprietário. Porque o que a advocacia pública ela quer é a emissão na posse do imóvel. Ela não quer a propriedade. Porque a obra, o hospital público, o equipamento público que vai ser construído no local, ele precisa da emissão. Ele não precisa da transferência da RGI no momento. Em segundo lugar, no processo judicial, eu proponho que a administração pública deva indicar necessariamente se no local há possuidor ou não. E o juiz deve, se não houver essa indicação, nenhuma menção se há possuidor ou não, o juiz deve submeter a análise da emissão provisória da posse à identificação se há possuidor ou não. E, em segundo lugar, falta uma proposição de qual seria esse valor da posse. Hoje, o Poder Judiciário entende que seria 60%, mas nesses casos de uso capião, que, na verdade, você já adquiriu a propriedade, daria para fazer um cálculo que a dificuldade é que até nós, juristas, temos dificuldade de enxergar a autonomia da posse muitas vezes. A gente tem uma posse desprestigiada, que é como a professora estava falando, que dá para fazer uma comparação com a união estável, né? Mas se nós temos, imagina para um engenheiro, que é geralmente quem faz o laudo da desapropriação, para ele identificar quanto que vale uma posse e quanto que vale uma propriedade. Esse valor, óbvio, tem que ser chegado, até para resguardar essas negociações, mas mesmo um possuidor que mora 6 meses no imóvel, ele merece ser indenizado. Não sei qual o valor da indenização, pode ser algo proporcional, a quanto seria o valor total da propriedade, quanto que seria para atingir, divide o valor por 5 anos, que é o uso capião possível nesse caso, mas ele merece ser indenizado, que ele que vai ser diretamente atingido, e a administração pode muito bem ter interferido no direito dele de talvez usucapiar aquele imóvel. Em terceiro lugar, uma proposição que eu ainda tenho que pensar essa negociação ser direto do possuidor é melhor também para a administração, que foi o que eu falei, a administração ela quer a posse. Ela vai e compra a posse da pessoa, porque a negociação na via administrativa ela nada mais é do que uma compra e venda. E você compra a posse da pessoa. Eventualmente, dependendo do tipo de proprietário que for, a própria administração usucapiar aquele bem. E aí você afasta essa questão do proprietário que não confere função social à posse ser beneficiado, e também para a administração, eventualmente, isso pode configurar uma economia. Mas deve haver limitações também, porque o direito de propriedade também é um direito fundamental e merece resguardo. Então, são essas minhas ponderações. E é isso. Obrigada.